Boa tarde. Hoje é dia 25 de outubro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Vinícius, a Maria Eduarda, a Natiene, o Isaac, a Jamile, o Rafael, o Diego, o Cauã e o Antônio. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades e aprendizado e o conhecimento em dia. Também quem assiste presencial essa aula hoje recebe também que pode estar revendo na hora de realizar o Tarefa São Paulo, que é fundamental que faça. Tema da aula de hoje: operações com números racionais na forma decimal, adição e subtração, parte 5. Isso aqui é o 5 em número romano, né? Então a aula parte 5. Nossa 11ª aula do quarto bimestre. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então? Conteúdo: operações com números racionais na forma decimal. Objetivos: abordar contexto histórico referente aos números racionais na forma decimal. Calcular e resolver problemas de adição e subtração com números racionais positivos na representação decimal. Habilidade é EF06MA11, que é a mesma que eu já li na aula anterior, certo? Vamos lá, dando continuidade, dando início. Olha que legal. Para começar, pergunta disparadora aqui, ó. Vocês sabiam? Sabia ou não, Isaac? Sabia do que, né? Você nem perguntou ainda, né? Sabia, Diego? Sabia do que? Vamos lá. Vocês sabiam que há muito tempo, não se utilizava vírgula para separar a parte inteira da parte decimal? Eu vou ser sincero, não descobri tão cedo isso aqui, tá? Porque desde então sempre ensinaram a vírgula pra gente, né? Mas sempre foi vírgula desde o início? Não era. Ó, como que vocês saberiam me dizer qual número decimal a escrita a seguir se refere? Então esse número aqui, em decimal, com vírgula, seria qual número, na opinião de vocês? Quantos? Fale, não tenha medo de errar. 10. Não, peraí. Não? Tô somando tudo. 9,0? Não, eu vou mostrar para vocês. É o seguinte: o 0 indica que quem está à esquerda dele é a parte inteira. Quem é a parte inteira? 8. Quem é a primeira casa depois do... primeira casa depois da vírgula? 9. Quem é a segunda casa depois da vírgula? 3. Quem é a terceira casa depois da vírgula? 7. Imagine o quanto era ruim se você ia fazer lá 1,99, lojinha de 1,99. Você ia ter que fazer 1, abre parênteses 0, 9, abre parênteses 1, 9, abre parênteses 2. Já pensou em escrever 1,99 desse jeito? Nossa, e para ler então ia dar um trabalhão para ver lá, né? Então antes era assim, antigamente era assim. Mas graças ao Simon Stevin, né? Então foco no conteúdo. Simon Stevin, que viveu de 1548 a 1620, era um matemático belga que deve a sua popularidade ao uso do sistema decimal de frações, o que ajudou no uso divisionário das moedas, pesos e medidas gerais, em geral. Porém, ele utilizava outro tipo de escrita para representar décimos, centésimos, dentre outros. Ele usava a notação primo, segundo
e assim por diante. Exemplo, o número 8,937 era escrito como 8, abre parênteses 0, 9, abre parênteses 1, 3, abre parênteses 2, 7, abre parênteses 3. Lia-se 9 comunzos, lia-se 8 comunzos, 9 primeira, 3 segunda, 7 terceira. Eu falei que ele que criou a vírgula, não foi nada, ele criou esse sistema aqui. Ele criou esse sistema que era antes da gente conhecer a vírgula. Então, como que eu lia? 8 comunzos, a parte inteira era chamada de comunzos. Aí, os décimos era chamado de primeira. Os centésimos era chamado de segunda. Os milésimos era chamado de terceira. E se tivesse mais um número depois do terceiro número depois da vírgula? Seria chamado de quarta. E o próximo? Quinta. E assim por diante. Aquele estilo lá de roupa dele. Olha lá. Para adicionar 27,847 mais 2,675, eles faziam assim, ó. Colocava os como que é mesmo? Comunzos, ele colocava os comunzos embaixo do 0, a primeira embaixo do 1, as segundas embaixo do 2 e as terceiras embaixo do 3. Ele somava esse 3? Não, somava só os números. 7 com mais 5, 12, subia 1. 1 mais 4, 5, com mais 7, 12 de novo, subia 1. 8 mais 1, 9, com mais 6, 15, subia 1. 7 mais 1, 8, com mais 2, 10, subia 1. 1 mais 2, 3. Era o mesmo esquema, só não tinha a vírgula. Só que era mais trabalhoso, né? Hoje em dia, como que a gente faz? Coloca vírgula embaixo de vírgula. Aqui é os decimais, aqui os centésimos, aqui os milésimos. Aqui os décimos, desculpa, falei errado. É os décimos, centésimos e milésimos. E a parte inteira não era uma casinha só, né? Aqui era uma casinha só. Só os comunzos. Aqui era unidade, dezena e se precisasse centena. O resultado ficaria assim: 30 comunzos, 5 primeiras, 2 segunda e 2 terceira. E no nosso dia a dia a gente faz como? 30,522. Como que você acha que é melhor? Da época do Simon ou da nossa época agora? Da nossa, né? Bem mais fácil. Graças a Deus inventaram a vírgula. Olha lá. Foco no conteúdo. Podemos observar que, mesmo na notação utilizada por Simon Stevie, eram respeitadas as observações que apresentamos sobre a adição e sobre a subtração de números decimais. Primeiro, os algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com uma vírgula alinhada à outra. Ó, mesma ordem, mesma ordem. Mesma coluna, mesma coluna. Mesma coluna, mesma coluna. Agora aqui, mesma coluna e mesma coluna. Entenderam? Eles separavam já desse jeito. O que diferenciou, que eles colocaram uma vírgula, que a gente diferencia os inteiros para os décimos. Então, adicionamos ou subtraímos as unidades de mesma ordem entre si. A ordem está aqui, na coluninha, tá bom? Isso se chama ordem. E colocamos no resultado a vírgula alinhada com as outras vírgulas. Atividade 1. Na fazenda Flor do Campo é feito a ordenha de leite de
cada vaca e contabilizada a quantidade de litros todos os dias. Os resultados da ordenha nos 3 últimos dias úteis dessa semana estão na tabela. Quarta-feira, quantos litros? 357. Na quinta-feira, quantos litros? 298,4 litros. E na sexta-feira? 340,9. Quantos litros de leite foram produzidos nesses 3 dias? Que conta que eu tenho que fazer? Mais. 2 minutos. Pausa. Continuando então, vou fazer aqui a soma. Vamos lá. Unidade, dezena e centena, vírgula, décimos, centésimos e milésimos. Então, 357, 3 centenas, 5 dezenas, 7 unidades, vírgula. Não tem ninguém para lá. Quinta-feira, 298,4. Sexta-feira, 340,9. Eu usei os centésimos? Não. Usei os milésimos? Não. Ah, mas aqui não tem ninguém. Isso, coloca um 0 ali. Agora vamos somar. Posso apagar em cima aquelas letrinhas, né? Para não atrapalhar. Vou somar essa coluna aqui. 0 mais 4 mais 9, 13. Não cabe 2 números, só cabe a unidade. Isso. 3 e sobe 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 0, 16. Esqueci de deixar vírgula aqui, né? Fica o 6, sobe o 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 4, 19. Fica o 9, sobe o 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6 mais 3, 9. 996,3 litros. Alguém tinha acertado? Muito bem. Acertado? Alguém pode ter esquecido na hora de subir um número, alguma coisa de falta de atenção. Eu coloquei de 96, mas aí eu percebi que não é mais. Ah, então tá bom. Olha lá, subindo a resposta. Eu coloquei o maior em cima. Não, tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem, a resposta vai ser a mesma. No demais, tanto faz a ordem. Certo? Próximo. Atividade 2. Saresp, uma questão adaptada. O resultado de 2,605 mais 0,789 tem alternativa. 2 minutinhos para resolver. Continuando. Vamos montar a conta. Vírgula embaixo de vírgula. É uma conta de mais. Aqui. 2,605 mais 0,789. Como é conta de mais, vamos lá. 5 mais 9, 14. Fica o 4, sobe o 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 8, 9. Não sobe ninguém. 6 mais 7, quantos? 13. Fica o... sobe o 1. Fica o 3, sobe o 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 2, 3. 3 mais 0, 3. 3,394. Resposta correta, letra C. Por que que o seu deu errado aqui, Vinícius? Eu sei. Vinícius. Sabe por que ou não? Por causa disso aqui, ó. Subiu 1 e esqueceu de somar. Aí ficou 8 aqui. Tinha que somar o 1 lá de cima, entendeu? Você deve ter esquecido nisso. Foi pouquinha coisa. Tranquilo? Jamile tinha mostrado para mim. Os outros tinham acertado também? Tá fácil por enquanto, né? Bem que a prova podia ser tudo assim, né? Oi?
Até tudo até agora, olha que beleza. Então, vamos lá. Atividade 3. Prova Brasil. Uma casa tem 3,88 metros de altura. Um engenheiro foi contratado para projetar um segundo andar. Então a casa, vamos colocar uma casa assim. A casa tinha uma altura de 3,88 metros. Aí foi contratado um arquiteto, um engenheiro para projetar um segundo andar nessa casa. Vou fazer de outra cor o segundo andar. Foi contratado alguém para fazer o segundo andar nessa casa, certo? A parte de baixo é o primeiro andar da casa. Projetar um segundo andar. E foi informado pela prefeitura. Desculpe, vou começar de novo. E foi informado de que a prefeitura só permite construir casas de 2 andares com uma altura igual a 7,80 metros. Qual deve ser, em metros, a altura em metros do segundo andar? Qual deve ser a altura em metros do segundo andar? Do segundo andar. Só do segundo andar. Já fez a conta? A altura padrão de tudo tem que ser quantos? 7,80. A casa já tem 3,88. Qual é a altura do segundo andar para que seja aprovado? Que conta que eu tenho que fazer? De menos ou de mais? Mais? Quem mais quem, Rafa? 7,80. Mas daí vai passar da altura. Ele não pode ser mais alto que 7,80. É conta de menos. 7 menos 80, eu tenho que tirar essa altura aqui, que é o 3,88. Daí eu descubro só o segundo andar. Entenderam? Então é conta de menos. 0 que tira 8 dá? 0 dá para tirar 8? Não. Presta do vizinho. O vizinho fica com 7, aqui fica 10. 10 que tira 8? 2. 7 dá para tirar 8? Dá? Não. Presta do vizinho. Fica 17 do outro lado. 17 que tira 8? 9. Vírgula embaixo de vírgula. 6 que tira 3? 3. Quantos que deu? Ou seja, agora uma pergunta que não está na prova aí, não no exercício. O segundo andar vai ser maior ou menor do que o primeiro andar? Maior. O primeiro andar tem 3,88, o segundo andar vai ter 3,92. Vai ser 4 centímetros maior o segundo andar. Olha lá, a resposta é a letra A. Certo? A de Argentina. Aplicando em duplas, eu acho que não dá tempo, mas vamos lá. Vocês devem elaborar um problema que envolva a adição e também a subtração de números decimais. Troquem o problema produzido com outra dupla e resolvam a atividade criada por eles. Assim como eles deverão responder ao problema que a sua dupla elaborou. Não esqueçam de, ao final, recolher o problema que elaboraram e conferir se a resposta está correta. Bom, presta atenção, eu vou dar um exemplo aqui, vou finalizar a aula, aí se tiver um tempinho ainda, vocês se reúnem, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pode ser 3 em 3, trio em trio, tá? Calma aí. Daí vocês fazem, depois a gente troca, tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, vou dar um exemplo, não precisa ser igual ao meu, vocês podem ter uma ideia diferente, certo? Para Rafael foi num parque de diversões, certo? Rafael tinha uma altura de 1,4 metros, certo? 1,4 metros. Para poder brincar nos brinquedos radicais, tinha uma trave lá que a pessoa tem que passar pela altura lá. A pessoa tem que ter
acima de 1,65 m para poder passar. Para poder brincar nos brinquedos radicais. Certo? E aí? Só primeira pergunta, o Rafael vai poder brincar? Não. Não vai. Mas o Rafael foi no outro ano, e no outro ano ele tinha crescido 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros. Rafael vai poder brincar nos brinquedos radicais? Sim ou não? Se for sim, beleza. Se for não, quantos metros falta ele crescer? Então vamos fazer a conta aqui. Resolvendo aqui. Eu dei um exemplo de exercício. Resolvendo. Rafael foi tentar passar no brinquedo lá, 1,40 m não deu, né? Então no outro ano ele cresceu 15 centímetros. 0,15 metros é 15 centímetros. 1,4 metros mais 0,15 centímetros, ele estava com a altura de quanto no outro ano? Aumenta um 0 aqui. 0 mais 5, 5. 4 mais 1, 5. Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 0, 1. Então no segundo ano o Rafael tinha 1,55 m. Quanto faltou para ele crescer em metros? 10 metros faltou? Como que fica em metros 10 centímetros? 0,10. Ó, para provar aqui, ó, 1,65 menos 1,55. 5 que tira 5, 0. 6 que tira 5, 1. Vírgula embaixo de vírgula. 1 que tira 1, 0. Ele tinha que ter 0,10 metros ou 0,1 metros. É a mesma coisa. No outro ano, o Rafael cresceu 20 centímetros. Ele podia brincar lá? Ah, você arrebentou tudo de brincar no montanha-russa, no half-pipe, nas coisas aradas lá. Certo? Então aqui foi um exemplo, tá bom? Vou finalizar a aula agora. O que aprendemos na aula de hoje? Aprendemos uma forma diferente de como eram representados os números racionais na forma decimal. Resolvemos e elaboramos problemas utilizando adição e subtração de números racionais na forma decimal. Não esqueçam de realizar a tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. 2h30 agora cai as tarefas São Paulo dessa aula aqui para vocês. Os criadores do material digital lá da equipe do Centro de Mídias utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Terminamos mais um material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like e se inscreva no canal.